Eu sempre tive dúvidas de como começar um diálogo. E eu acabei achando uma frase bem legal para começar este aqui. O lobo em pele de cordeiro. Essa frase inicia o nosso complexo diálogo. É um ditado bem comum e popular também, mas eu acredito ser a forma mais direta de você, espectador, entender de cara o assunto. Sabemos que a natureza de um lobo é ser agressivo e astuto durante a caçada contra sua presa. E quando dizemos que existe um lobo trajado de cordeiro, ou seja, um animal inofensivo e pacífico, queremos dizer que ali existe uma pessoa com más intenções, se disfarçando no meio de algum grupo específico, como uma estratégia que o lobo usa para abater o cordeiro. Eu espero que vocês tenham pegado a referência, porque vamos agora ao que realmente interessa: o novo neoliberalismo. Estamos falando de uma forma de poder classificada pelo Pierre Dartout e Christian Laval, proeminente de uma longa história que se inicia no liberalismo. Após a queda da popularidade do liberalismo, foi necessária uma ressignificação dessa maneira de poder, para então conseguir convencer de que este sistema é o correto para a população. Portanto, nasceu o neoliberalismo. Mesmo com alguns upgrades, como por exemplo a afirmação de que o Estado não deveria ser tão mínimo assim, e o neoliberalismo ainda não se instaurou fortemente como desejado, é aí que está o nosso ponto de foco, o que nós chamamos de novo neoliberalismo. Este vírus neoliberal, que procura imunidades fracas na sociedade, passou por diversas mutações, mas ainda tem algo em comum com suas mutações passadas, ou seja, o liberalismo. Vamos entender um pouco mais sobre isso. De acordo com Pierre e Christian, o que caracteriza este modo de governo é que ele se alimenta e se radicaliza por meio de suas próprias crises. O neoliberalismo só se sustenta e se reforça porque governa mediante a crises. Ou seja, o novo neoliberalismo se apresenta também como um discurso de luz no fim do túnel, em meio a uma crise em um determinado local. Assuntos como o patriotismo e a xenofobia, por exemplo, são pautas comuns em alguns discursos dos líderes que pregam a famigerada solução de todos os habitantes de um determinado local. Um outro ponto que o texto Anatomia do Novo Neoliberalismo, usado para fundamentar este diálogo, apresenta o seguinte trecho: estes governos não se impõem em nada ao neoliberalismo como modo de poder. Ao contrário, reduzem os impostos para os mais ricos, cortam os subsídios sociais e aceleram as desregulamentações, particularmente em matéria financeira e ambiental. Estes governos autoritários, dos quais a extrema-direita cada vez mais faz parte, assume na realidade o caráter absolutista e hiperautoritário do neoliberalismo. E aí, o que você acha disso, Bolsonaro? E daí? E daí, seu comunista? Eu lamento. Quer que eu faça o quê? O que você quer que eu faça? Eu sou o Messias, mas eu não faço milagre não, viu? Ok, Bolsonaro. Prosseguindo com o raciocínio. É engraçado como
Esse texto condiz com muitos acontecimentos no Brasil, né? Principalmente quando falamos da aceleração das desregulamentações ambientais. Por exemplo, o incêndio na nossa Amazônia, né? O que podemos entender sobre isso é que até o momento o novo neoliberalismo não vem de forma agressiva, com alegações que o Estado não pode intervir de forma alguma. Ele simplesmente vem com discursos de liberdade e autonomia, como se fosse a própria libertação, ou seja, a liberdade nua e crua. Em meio às crises e os discursos onde são praticados a xenofobia e o patriotismo cego, infelizmente, o fascismo se torna uma arma e, quanto a isso, Henry Giroux possui uma afirmação bastante interessante. Se liga. O fascismo neoliberal é uma formação econômica política específica que mistura ortodoxia econômica, militarismo, desprezo pelas instituições e as leis, supremacismo branco, machismo, ódio aos intelectuais e o amoralismo. Talvez você, meu querido ouvinte, se pergunte: machismo? Ódio aos intelectuais e o amoralismo? Bom, talvez o presidente Jair Bolsonaro saiba te responder, não é mesmo? Bolsonaro, o que você tem a dizer sobre isso? Seu comunista! Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, viu? É um pouco difícil absorver uma alegação como essa, né? Eu chamaria o Donald Trump para ajudar, mas ele alega que temos uma invasão de gangues, crimes e drogas no nosso país. O muro fronteiriço impediria que essas coisas nos afetassem. Basicamente, toda essa conversa é para explicar que os lobos vestidos de cordeiros, que falas como essas e, obviamente, muitas outras, demonstram as características de uma possibilidade, de uma realidade que o novo neoliberalismo tem a oferecer. Como falamos anteriormente, o novo neoliberalismo se sustenta a partir das crises do Estado, e este momento de pandemia acrescenta ameaças de privatizações até para o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Além disso, existem outros famosos discursos de negacionismo, não é mesmo, Bolsonaro? Poxa, mas tem toda uma questão do coronavírus também, que ao meu entender está superdimensionado, né? O poder destruidor desse vírus. É uma coisa da mídia, é tudo mídia. Mas, presidente, e quanto aos sintomas? E se o senhor mesmo contrair a doença? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, eu não sentiria nada. É só uma gripezinha, um resfriado, esse negócio aí de corona, de covid, não sei o quê. Né? Como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão, né? Mas, senhor presidente, isso é muito sério, é uma doença muito séria. Essa é uma realidade. O vírus está aí, né? Vamos ter que enfrentá-lo, né? Como um homem, como um homem.
não como moleque, tá? Tem uns idiotas ainda que ficam em casa, eu não entendo por quê, né? Vamos enfrentar esse vírus com a realidade, né? Com o mercado, com a vida, né? Todo mundo vai morrer um dia, pô. E qual é o principal intuito desse diálogo, né? Estamos falando aqui de vários fatos, né? Esperamos que vocês não sejam os cordeirinhos inocentes que permitam os lobos disfarçados com os discursos esperançosos, que vocês não sejam os cordeirinhos suicidas que abrem as portas das fazendas para os lobos entrarem, né? E o mais importante, como foi dito no texto Anatomia do Novo Neoliberalismo, este enlace só é possível graças à habilidade com qual certo número de responsáveis políticos da direita, ainda que também da esquerda, se dediquem a canalizar, mediante um estilo populista, os ressentimentos e o ódio aos inimigos escolhidos, prometendo às massas ordem e proteção em troca da sua adesão à política neoliberal autoritária. Não se vendam nunca aos lobos vestidos de cordeiros. Deixamos claro aqui que nosso dever não é exacerbar ressentimentos políticos e muito menos tentar criar lados e escolhas políticas como modos de vida. A população é parte fundamental da política. Enquanto der lugar para pessoas políticas, como o Bolsonaro, por exemplo, ainda terão diversas crises em nosso país, assim como discursos negacionistas e atitudes que não colaboram com a gestão correta do nosso ambiente. Por isso tudo, esperamos que você não seja inocente. Estamos aqui para te alertar. Esperamos que você possa compreender todas as nossas problemáticas e de todo o mundo político que o neoliberalismo proporcionou para a nossa geração. E só mais uma coisa. Não aglomera não, viu? Use máscara e tome muito cuidado. Não siga o exemplo do nosso infeliz presidente da República, Bolsonaro. Tome vacina e até mais.